E no castelo, Rione mandava os soldados investigarem sobre a espada, já que a única certeza que tinha era de que quem a enviou era muito forte. Mas enquanto isso, Shin retornava para a cidade e se deparava com um grupo extremamente ferido, então o guarda conta que aquele grupo tinha sido atacado por um Skullface e dos 12 membros restaram apenas 4 sobreviventes, o que explicava aqueles corpos que Shin tinha visto, e o guarda continua falando que além disso tinha mais algo que não sabia se estava relacionado, mas algumas pessoas viram a espada que atingiu o castelo voando e disseram que ela veio da Floresta do Norte, mas pelo menos ninguém tinha se machucado, e pede que Shin o conte caso ele se lembre de ter visto algo, mas agora ele precisava ir. Mas Shin pensa que era tudo sua culpa e vai até a guild, onde pergunta se toda essa confusão seria a culpa do Skullface, e Celica confirma e diz que tinha sido emitido um pedido de extermínio de alta prioridade, já que ele apareceu próximo ao reino, e Shin avisa que tinha derrotado o Skullface Jack e mostra a pedra preciosa da criatura, deixando Celica em choque, enquanto ela dizia que a criatura era bem forte, mas a garota chega bem pertinho dele e diz que esse era um inimigo que não podia ser derrotado facilmente e fica envergonhada por ter chegado tão perto dele, mas Shin admite que ela era tão firme que chegava a ser prazeroso vê-la em pânico, mas outra garota diz que estava tudo bem se ele estivesse gostando disso, mas não era pra ser muito malvado com sua colega, e se apresenta como Els, e admite que Celica já tinha falado sobre ele. Celica conta que ele tinha derrotado o Skullface e Shin diz que não tinha provas, já que deixou o equipamento do monstro pra trás, porque não era grande coisa, deixando a menina impressionada porque adquirir equipamentos daquele nível exigia pelo menos rank B ou uma pequena fortuna, mas isso não importava, já que deveriam examinar a pedra preciosa da criatura, e Shin pergunta se eles costumavam aparecer com frequência na floresta, e Els diz que esse tipo de monstro nascia quando os rancores ou apegos dos não-vivos se fundiam com a mana, e muitos perdiam suas vidas naquele lugar que possuía muitos monstros ferozes, então seria o lugar perfeito para criar mortos-vivos. Apesar da mana da floresta não ser tão poderosa, então monstros do nível Jack não deviam aparecer. E Shin volta a perguntar se essa seria uma exceção, já que seu nível era 359, deixando as garotas surpresas, e Celica decide checar a pedra preciosa imediatamente porque era possível determinar a força da criatura com ela, deixando Shin surpreso porque elas conseguiam determinar até mesmo isso, e Els nota que ele não parecia muito preocupado, e se ele estiver certo sobre o nível, então ele sozinho era no mínimo tão forte quanto um grupo de rank A, deixando Shin um pouco preocupado, e por isso ele pede que ela mantenha segredo, já que não queria chamar a atenção, e a garota concorda. E agora Shin vai até o restaurante onde encontra Celica, que o leva até uma mesa e pergunta se ele podia dividi-la, e Shin concorda, então um aventureiro se senta junto com ele, deixando todos aflitos, e Shin nota que sua lança se chamava Venom e era uma arma lendária que se comparava às armas mitológicas, e se apresenta como um aventureiro novato, e o outro aventureiro também se apresenta como Wilhelm Avis, e nota que ele possuía um bom equipamento para um novato, e Shin diz que era do interior, então não sabia o que era normal por ali, e o homem diz que isso explicava o motivo de seu nome não ter o assustado, já que todos o conheciam como o vampiro porque caçava mortos-vivos, e Shin questiona se não seria por sua pele pálida, deixando todos os aventureiros aflitos enquanto o homem dava risada, e apesar de o achar estranho, ele o explica que na verdade era por conta de sua lança que tinha a habilidade de drenar e transferia a força vital da vítima pro usuário, e admite que tinha medo que ela acabe o consumindo sem que ele perceba, e os dois começam a comer. E mais tarde Shin vai até a biblioteca, onde descobre que já se passou 511 anos desde que esse reino foi criado, mais ou menos na mesma época do declínio da glória, e a confusão pode ter sido causada porque os jogadores sumiam ao serem deslogados, e aliás esse mundo possuía as mesmas raças do jogo. Mas enquanto isso, o líder da guild estava em reunião e avisa que o Skullface tinha sido derrotado, e quem o derrotou trouxe apenas sua pedra preciosa, que foi examinada, deixando um guarda surpreso pela pessoa não ter coletado a espada ou a armadura do monstro, mas Els diz que ele não tinha achado interessante, e um velhinho não fica surpreso, afinal todos que possuíam a carta de recomendação não eram normais. Mas de qualquer forma, a avaliação confirmou que a pedra possuía o nível 359, deixando todos impressionados, e o líder da guild questiona se mais monstros desse nível
nível poderiam aparecer pela área, e o guarda diz que, considerando esse nível, a criatura na verdade estaria no nível King e não Jack, e queria saber mais sobre a pessoa que o derrotou e o equipamento que a criatura usava, já que tinha informações que ele possuía equipamentos únicos, mas o líder apenas concorda em dizer sobre a arma do monstro, porque a pessoa que o derrotou não queria expor sua identidade. Então o guarda revela que algumas pessoas achavam que o evento da espada voando para dentro do castelo e a derrota do Skullface estavam relacionados, já que ocorreram no mesmo dia, e além disso eles tinham informações que o monstro empunhava uma arma em comum e pede que todos mantenham segredo, já que a arma empunhada pela criatura era comparada ao mais forte, que a espada considerada o tesouro da nação deles, fazendo dela de nível lendário, e tornava impossível de pedir que ele ignore alguém que derrotou um monstro que empunhava uma espada como essa. E além disso tinha mais um problema. Mas enquanto isso, Shin comia um espetinho, mas nota uma garota o olhando, então oferece um pra ela, que aceita toda feliz, e Shin pensa que ela não parecia uma moradora de rua, e a menininha o agradece e se apresenta como Millie, e achava ele um cara legal. Mas em seguida Will vem buscá-la e diz que ela era uma das crianças do orfanato da igreja e era muito boa em fugir, então ele sempre tinha que vir buscá-la, mas de qualquer forma estava surpreso que ela tinha ficado junto com ele, porque na verdade ela era muito tímida, e chama Millie para retornarem para casa. Mas antes ela cochicha para Shin que queria que ele a salvasse na Floresta do Norte, deixando ele pensativo enquanto se despedia. E durante a noite ele se lembrava de Millie dizendo que tinha uma raposa na Floresta do Norte que ela queria que ele salvasse, e se pergunta por que ela tinha pedido isso pra ele, e decide dar uma olhada, afinal não tinha nada pra fazer, até que Shini retornasse, e se lembra que tinha uma forma de falar com a garota. Mas no dia seguinte ele vai até Tiera, porque tinha se esquecido de deixar sua mensagem, e pede que ela diga pra Shini o encontrar pra conversar se reconhecer essa espada, que colocou sob a mesa, deixando a menina de boca aberta, porque essa arma era de nível arcaico. E Shin diz que ela se chamava Lua Azul e pertencia a Shini, e apenas podia ser usada pelos dois que eram os criadores ou pelas pessoas que consideravam dignos, mas Tiera nota que era uma arma poderosa e admite que não gostaria de usá-la, já que sentia que isso iria devorá-la, e Shin diz que talvez seja por conta dos materiais usados para a Liga de Quimeradita, que seria a presa do dragão negro, uma escama de fera oceânica e uma lágrima de elementeio, deixando a menina em choque, porque todas essas criaturas eram lendárias e tudo deixava de fazer sentido quando ele estava por perto. Então Shin pede desculpas e entrega alguns envelopes pra garota, o avisar caso tenha notícias sobre Shini, já que isso iria alcançá-lo não importa onde esteja, e pra usá-lo ela apenas precisava escrever o nome do destinatário e dizer enviar pra chegar nele, fazendo Tiera questionar o motivo dele mesmo não ter enviado pra sua mestra. Mas Shin já tinha tentado na noite anterior e acabou falhando, e desperta a curiosidade da garota sobre se realmente funcionava. Então Shin vai até o lado de fora e consegue enviar um pra ela, confirmando suas suspeitas de que ele apenas podia enviar para as pessoas que conheceu neste mundo. E Tiera pergunta se ele poderia dar mais algumas dessas cartas pra ela, afinal ela queria estudar esse item mágico, já que queria se tornar uma maga, e Shin concorda, deixando ela muito feliz. Mas agora ele precisava ir e deixa Tiera ansiosa, enquanto ela se perguntava o que devia testar primeiro, e percebe que poderia simplesmente ter enviado uma dessas para sua mestra. Mas enquanto isso, Shin entrava na floresta sem saber por onde começar a salvar essa raposa, e escuta algumas vozes dizendo para ele ir embora, e se pergunta se seria uma barreira, mas como aumentou sua resistência mental, isso não iria afetá-lo. Então continua caminhando até um santuário que devia ser o centro da barreira, já que as vozes tinham parado. Mas ao atravessar a entrada, ele escuta algo se quebrando e se pergunta o que seria isso, mas decide continuar andando. E ao entrar no santuário, ele se depara com a raposinha dentro de um círculo, e como não encontrou nenhuma armadilha, ele vai até ela, porque devia ser dela que Millie estava falando, e ao usar seu identificar, ele percebe que ela estava sob o efeito de maldição, além de envenenada, e começa a curá-la, e fica aliviado ao perceber que tinha dado certo, mas em seguida escuta a barreira se quebrando, e nota que uma horda de esqueletos tinha invadido, já que a barreira tinha se quebrado. Mas isso não foi um problema para Shin, que os destrói facilmente com sua lança sem causar muitos problemas.
Mas 2 pontos começam a surgir em seu radar e as estátuas de raposa começam a despertar, deixando Shin encurralado, afinal ele nunca tinha visto nada como elas antes. E ao checar seus nomes, ele descobre que elas se chamavam Invadet Golem e tinham nível 674, mas elas estavam envoltas por miasma, o que era estranho. E as criaturas começam a atacá-lo, mas Shin consegue escapar de seus golpes e percebe que elas estavam agindo de maneira estranha, então as prende com uma habilidade. Mas os monstros emanam uma aura que deixa tudo escuro e Shin se pergunta se seria uma cortina de fumaça, mas na verdade aquilo não era algo tão comum e o miasma começa a afetar a raposinha, deixando Shin aflito. E os monstros voltam a atacá-lo, já que tinham escapado de sua habilidade. Eles continuam o atacando, enquanto ele tentava desviar e ficava preocupado porque não sabia onde os monstros estavam, por culpa dessa escuridão, e se usasse toda a sua força, ele iria acabar acertando a raposinha junto e se pergunta o que devia fazer. Então a raposinha chama sua atenção e aponta para o círculo mágico que ela estava, fazendo Shin perceber que a névoa não chegava nela. E ao entrar no círculo, ele consegue ver o inimigo e graças a isso, ele usa sua habilidade de aprisionamento e os destrói com apenas um golpe da lança. Mas acaba fazendo uma bela bagunça, mas pelo menos o miasma tinha desaparecido e a raposinha pula em seus braços, deixando ele feliz porque ela parecia melhor. E ao checar as informações dela, ele percebe que na verdade ela era um Elementail de nível 211, o que o deixa impressionado, já que esse era um dos monstros de nível mais alto do jogo e devia ter a aparência de um humano ou de uma raposa gigante, e nunca tinha ouvido falar sobre a versão filhote e pergunta se ela queria ir junto com ele, deixando a raposinha muito empolgada, mas pelo menos ele sabia que ela conseguia entendê-lo e ele pensa que nunca tinha visto nenhuma dessas coisas no jogo e talvez seja uma dica de como ele possa voltar para o seu mundo, mas agora ele deveria perguntar para Millie se ela estava falando dessa raposinha. E enquanto isso, Shin recebia uma carta e se perguntava como Tiara tinha esse item mágico, mas fica surpresa ao descobrir sobre seu mestre. E assim finalizamos o segundo episódio. Muito obrigado que ficou até aqui, não se esquece daquela mega moral com seu curtir, descrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima. E foi mal se a qualidade desse vídeo aí tiver um pouquinho inferior, tá complicado, tá? Tchau, falou!